Não precisa ser um historiador ou um sujeito que gosta de estudar o conhecimento histórico para saber que a ciência histórica ela é dividida, ela é periodizada em vários campos, em várias idades, em várias abordagens, domínios, etc. O saber, o fazer, o estar, o ser historiográfico, ele é tendencioso em diversas dimensões e diversas épocas. A cultura plural de uma idade não significa ser igual a de outra e assim sucessivamente. A maneira como as pessoas encontram o conhecimento, ela também é diferenciada. O estudo da microhistória, por exemplo, é um estudo que o nome já está dizendo, micro. Delimita-se uma pequena parte de um tema e vai à sua exploração total. Por exemplo, o livro de Carlos Ginzburg, um dos pioneiros da microhistória, analisa a história de um moleiro que foi acusado e perseguido pela Inquisição em todo o tempo em que esse moleiro fica tentando se justificar, até chegar a uma consideração final. Isso serve para a nossa vida privada, para a nossa vida mental, para a nossa vida econômica, porque as pessoas tendem a introduzir um repertório de horizontes, perspectivas, certezas, na forma como elas encaixam esse conhecimento, se é que vocês me entendem o que eu quis passar. O julgamento do senso comum, o falar, vamos dizer, microhistórico do senso comum, é sempre pervertido, maldoso, rancoroso e cheio de desdém. Não se trata bem as fontes, não se procura entender o livro como um todo, é mais fácil logo chegar a uma conclusão. Eu fico completamente transtornado como é que uma pessoa, uma situação, um contexto político se insere dentro de um papel social, dentro de uma sociedade e, ao mesmo tempo, de repente sai do nada assim, sem deixar ao mínimo uma explicação. Não é possível que uma fonte, que um sujeito, que uma produção cultural, ela se insira dentro de um texto, de um contexto ou de um pretexto e não se explique, não se justifique ou ao mesmo não verbalize uma teoria, por exemplo. É preciso que ao entrar e ao sair exista uma explicação fundamentalmente teórica e histórica. Confundem a microhistória com antropologia, com história social, com história cultural e ao mesmo tempo todas as histórias estão dentro do mesmo balão, por que não? A história ela é diversificada porque ela insere conhecimento e agrega valor. Para isso é preciso realmente fazer como os microhistoriadores fazem, explorar o esgotamento das fontes até o fim. Explorar o conhecimento das biografias, das narrativas, das memórias. Isso fez muito bem os ingleses, os italianos, os franceses e os americanos. Aqui no Brasil, apenas dois historiadores se debruçam muito sobre a microhistória, Boris Fausto e Robert Weifers. É um tema muito obscuro aqui no nosso país. Mas mesmo assim, existe sempre a narração de que não é bom, que é ruim, que não produz sentido. E o trabalho do microhistoriador é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, é um trabalho pesado, mas é um trabalho que chega a uma ponderação e que chega, sim, a um efeito, não estufa, mas um efeito de tela, como eu gosto de dizer, de construção. A vida cria laços e a história prepondera os caminhos das perspectivas que as pessoas irão traçar nas suas fases temporais e atemporais. A microhistória ajuda os historiadores a escreverem ou, quem sabe, reescreverem a narrativa histórica com base no tempo, com base na razão e com base na memória. É muito difícil discursar sobre microhistória sem também se colocar numa situação em que você está inserido no contexto da política, da saúde, da sociedade, do senso comum, das mudanças, das rupturas, porque a história, como disse Mastro Gregório, tradição de lembranças, a história é construção social, a história é dúvida perpétua, a história ela também modifica e solidifica conceitos que já estão amplamente moldados dentro do seu repertório cultural. Uma pessoa que vive e produz história e que tenta, ao fim e ao cabo, conhecer as suas maneiras de ser e conceber, como a microhistória, por exemplo, é passível de construir valores ricos, memoráveis e que, de fato, em algum momento podem se perder, podem se desviar, porque o ser humano é um sujeito, e o sujeito, por ser histórico, ele é temporal e passível de erros. Quem não errou, que atire a primeira pedra.